Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 4 de maio. O Ibovespa apresentou uma forte queda de 1,86%, um candle que marca uma formação importante de topo em cima de um patamar de resistência. Só que o Ibov, antes de montar esse topo, o que o Ibov fez? O Ibov gerou aqui um forte candle de alta na abertura do mês, no dia 2, um candle de alta rompendo aqui os 66.200, gerando uma formação ali ou de um W ou de um pivô de alta, enfim, de uma tendência de alta no gráfico diário. Só que eu ficava com o pé atrás em relação a esse candle forte de subida por causa do movimento que antecedia esse candle forte para cima. Por isso que eu mencionei, depois desse pregão, que seria importante para o Ibovespa se sustentar acima da região de 66.200 a 65.775, ou seja, que essa região passasse a funcionar como suporte para montar aqui um fundo ascendente no gráfico diário. Isso geraria uma expectativa maior de manutenção dessa tendência e uma perspectiva melhor para operações na ponta compradora. Ou seja, nesse pregão aqui só teve uma operação que eu passei na ponta compradora, uma recomendação em cima de Detex 3, que inclusive foi encerrada no pregão de hoje. Na videoanálise anterior, eu já tinha comentado que essa sinalização aqui desse candle, que esse retorno para baixo de 66.200 não teria sido algo bom. E por esse motivo, até inclusive na videoanálise, eu botei dois ativos mais para a ponta vendedora, três ativos. Só não fiz um ativo que não se encaixava totalmente para minha forma de operar, porque era uma operação ainda na contra-tendência, que era da Itube 4, por isso que eu comentei até que poderia ser usado o G60 para usar ali numa venda de pivô de baixa. Mas o fato é que Ibov traz uma sinalização a favor de quê? Do que eu comentei na videoanálise de fechamento do mês, que está dentro de um movimento de correção, que nesse momento é um movimento lateral, uma correção no tempo do gráfico mensal. E o que a gente vai ser importante ficar atento é uma possível formação de topo no gráfico semanal a partir da próxima semana. E isso aumentaria a chance de se ter um movimento para baixo e podendo vir a perder a mínima aqui desses pontos, desses fundos anteriores, que são esses dois fundos aqui no gráfico diário. Então, ficar bastante atento, mas o pregão de hoje já começa a deteriorar, não em todos os ativos, mas deteriora em alguns ativos a possibilidade de trabalhar na ponta compradora e de swing trade. Seguindo aqui, só para comentar que hoje eu fiz recomendações em ações na ponta vendedora, EQTL3, PTR4, vou comentar aqui nessa videoanálise, encerramento da posição comprada em cima da Detex 3. E também não cheguei a fazer recomendações nos futuros. Lembrando, se essa videoanálise está sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência. Partindo aqui para os futuros, G60 no mini índice a gente tem uma tendência de baixa. Dentro dessa tendência de baixa vai fazendo aqui uma correção desse movimento forte para baixo. E dentro dessa correção, a abertura aqui para cima, se não ganhar força essa abertura para cima, me chamaria mais atenção para ficar atento numa possível sinalização para baixo, para se atuar mais na ponta vendedora aí de day trade. Caso ganhe bastante força para cima e passe a gerar fundo acima de um patamar de suporte no gráfico de menor periodicidade, seria mais interessante para a ponta compradora, tentando pegar algum recuo um pouco maior, mas me chamaria mais atenção na ponta vendedora. Se abrir já caindo forte e gerar topo para baixo dessa região aqui, de que seria o ponto da mínima do pregão de hoje, uma região que tende a funcionar agora, tenderia a funcionar como resistência para fazer venda, 65.385, isso é o que chamaria atenção para venda, mas se não ganhar força para baixo e gerar algum sinal mais relevante para cima, voltando para cima desse patamar, é o que voltaria a pensar na ponta compradora no mini índice. No dólar, no pregão de hoje, o dólar gerou uma formação ali de fundo, uma formação aqui de fundo no gráfico diário, mas deixando uma sombra superior. Para mim não está claro que a gente vai ter um movimento forte aqui para cima. Pode dar uma boa bagunçada em cima desse patamar aqui de resistência, uma região ali de 3.214 até 3.219, região aqui de resistência no meu modo de ver, que bateu no pregão de hoje e perdeu um pouco de força. Olhando para o G60, o que chamaria atenção um pouco mais para a ponta vendedora que está dentro do movimento de baixo. Quando estiver dentro desse movimento de baixo de 60, me chamaria mais atenção para a ponta vendedora de day trade, que podendo vir até buscar essa região aqui de suporte. Mas se esse movimento não ganhar força para baixo, o foco ficaria um pouco mais na ponta compradora através de algum fundo ascendente em cima aqui do G60, logicamente olhando para um gráfico de menor periodicidade que eu costumo fazer as entradas. Vamos então agora para as ações. PTR4, como eu disse, recomendei venda no pregão de hoje dentro do que eu comentei na última videoanálise. Eu tinha comentado aqui nessa análise
que eu ficaria mais atento para a venda se tivesse mais um pregão aqui para cima, seria mais interessante. Aconteceu esse pregão, ficou mais interessante, pelo menos na minha leitura, para a venda. Essa venda foi executada na perda aqui dos 13,95, venda executada em cima da PTR4, andou bem aqui para baixo, e dentro dessa andada aqui para baixo já gerou uma relação risco-ganho de 1 para 1. Já andou aqui 3,95%, queda no pregão de hoje, mas andou mais do que o 1 para 1. Quando eu falo é que o tamanho do stop estabelecido foi ali na faixa de 2,3%, ela já andou mais do que 2,3% aqui para baixo. Logo, já não seria mais interessante sair perdendo dessa operação. Mas o fato que minha expectativa é que ela busque aí o objetivo dessa operação ou até um ponto mais abaixo para se ter uma melhor relação risco-ganho em cima dessa entrada. Se ela perder essa região aqui dos 13,55, ela gera uma sinalização que tende a fazer um movimento maior aqui para baixo, até pelo gráfico semanal, podendo buscar justamente um patamar de objetivo que eu estabeleci numa relação risco-ganho de 1 para 2, 13,30, lembrando, ponto de entrada 13,94, stop em 14,26, dentro do que eu comentei, já pode até trabalhar com stop não mais abaixo, até um pouco abaixo dos 13,94, não mais saindo perdendo, risco de 2,3%, usando 15% do capital total. Então a gente tem essa posição que pode buscar o objetivo na faixa dos 13,30, e na relação risco-ganho até superior a 1 para 3, seria mais por volta lá dos R$13, uma região de suporte para a PTR4. Na Vale 5, o pregão de hoje apresentou uma queda aqui de 3,82%, gerando um pivô de baixa, ou seja, anulando completamente a questão de ter aqui uma compra de fundo ascendente nessa ação. Então anulou essa possibilidade de entrada que eu tinha comentado, se ela tivesse mais 1 a 2 pregões aqui fracos, que eu buscaria uma compra de fundo ascendente, ela anulou isso com esse forte gap de baixa e a perda da mínima do fundo anterior. Anula também o início de um movimento de alta no gráfico semanal e aumenta a chance de estender mais um movimento para baixo no gráfico semanal. Logo, dentro deste cenário de movimento de baixa no mensal e retomada do movimento de baixa no gráfico semanal, topo descendente no gráfico diário me chamaria atenção para a ponta vendedora em cima da Vale 5. EQTL3, recomendação de venda no pregão de hoje, já encerrei no pregão de hoje. Essa recomendação de venda na perda da mínima do pregão anterior, essa venda foi executada, ela abriu com gap de baixa, que é atento aí no retorno do preço, ela retornou forte para cima, gerou entrada logo na sequência. Essa recomendação já bateu no objetivo, até foi além do objetivo, saiu até um pouco abaixo do objetivo dessa operação, já na segunda hora de pregão, deu uma bela estilingada para baixo, e eu encerrei essa posição com um ganho nessa operação de 3,06%, capital total gerou um crescimento de 0,77%. Ativo gera um pivô de baixa, se essa região passar a funcionar como resistência, chamaria atenção ainda para buscar a operação na ponta vendedora. Ou sendo mais ousado, pelo G60, gera um movimento um pouco maior de correção, também dentro desse candle de baixa, pode trazer a entrada pelo G60 em cima desse ativo. Olhando aqui para a DTEX3, DTEX3 foi uma posição que a gente estava comprado, que já tinha gerado uma relação risco-ganho de 1 para 1, superior a 1 para 1, ou seja, tinha ultrapassado ali o risco da operação. Logo, eu reposicionei o stop aqui para a perda da mínima do pregão passado, 903, ou seja, o stop em 902. Esse stop aqui, então, de proteção foi acionado, gerando aqui praticamente uma operação no 0 a 0, mais 0,33%, capital total crescimento de 0,05%, quendo forte para baixo nesse ativo. Então, a gente está fora desse papel, estou fora desse papel, mas dependendo do que acontecer nos próximos pregões, ainda ficaria de olho na ponta compradora na DTEX3. Olhando aqui para a BBAS3, lembrando, em Tube 4 cheguei a falar na última videoanálise da possibilidade de venda mais pelo G60. Eu só não fiz venda em cima de Tube 4 porque era ainda uma venda contra a tendência dentro da minha metodologia. Aí teria que buscar justamente entrada pelo G60 para arriscar um pouco mais pelo intraday. Então, olhando aqui para a BBAS3, fez algo nesse sentido. Perdeu a mínima do pregão anterior, depois de um longo movimento para cima, gera um candle aqui de queda de 4,2%, aumentando a chance de se ter uma movimentação aqui para baixo. Pode até o mercado pode até apresentar aí um dia mais de correção, próximo pregão, em vários ativos que te geraram um candle forte para baixo. Mas o fato também é que pode trazer ali pelo semanal um início de um topo descendente, e que pode trazer um cenário mais e se trabalhar na ponta vendedora ali de topo descendente, seja pelo G60, que já está em tendência de baixa, ou mesmo
pelo gráfico diário através de um movimento de recuo em cima de BBAS3. Um suporte intermediário aqui na faixa dos 31,80, por volta de 31,80, e o suporte mais relevante fica aqui na faixa dos R$ 30,59. Para anular essa sinalização bem negativa do pregão de hoje, teria que voltar aqui realmente para cima desses 33,97 para ficar com uma perspectiva muito maior de sair rompendo esses topos aqui anteriores. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.